Muito bem. O que que acontece? Falei para vocês que em 1815 Napoleão é derrotado. Quando Napoleão é derrotado, se promove o Congresso de Viena, na Áustria. E o Congresso de Viena, ele busca voltar, ou ele tem um caráter reacionário. Reacionário no sentido de que ele vai buscar restabelecer as monarquias que foram tiradas por Napoleão do poder, as monarquias absolutistas. Então, progressivamente, as antigas famílias monárquicas vão ser restituídas no poder nos diferentes, restituídas ao poder nos diferentes países. O clero e a nobreza vão buscar reaver os seus antigos privilégios e, a partir do Congresso de Viena, há toda uma movimentação no sentido, uma expectativa que a corte portuguesa volte para Portugal. Saia do Brasil uma colônia e volte para Portugal. Mas imaginem o bafafá, a situação, a saia justa que que Dom João vai se colocar. Que ainda ele é regente, porque a mãe dele, a Dona Maria, ela é esquizofrênica e tal, então ele tá como regente, o irmão dele mais velho morre, que ia ser o sucessor, enfim, ele tá como um regente. Olha essa saia justa de Dom João. Quando você tem a chegada da família real, da corte, você tem aquela série de tratados, enfim, a elite brasileira, ela ganha uma certa autonomia política, econômica, e ela ganha uma série de privilégios. Dom João, ele dá muitos títulos de nobreza às pessoas que aqui viviam, a elite, né? Muito mais do que seus antecessores. Então, você cria aqui uma sociedade de cortes. Então, essa elite, ela não vai querer voltar a ser o que ela era. Aquela colônia naquele status anterior à chegada da família real. Ao mesmo tempo, Dom João vai ficar com medo que essa sociedade, que agora conseguiu alguns benefícios com a chegada da corte, promova a independência, como está acontecendo na América Hispânica, se a corte voltar para Portugal. Certo? E aqui, Brasil voltar naquele status de colônia, com pacto colonial, subordinada a Portugal totalmente, né? Sem abertura dos portos, enfim, certo? O que Dom João estrategicamente vai fazer? Mas Dom João também não quer se indispor com o Congresso de Viena. O que ele vai fazer? Ele vai elevar o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Ou seja, Brasil deixa definitivamente de ser colônia e se torna Reino Unido a Portugal. O status do Brasil vai se assemelhar ao status de Portugal. Por um lado, você tem aqui no Brasil a criação de todo um aparato administrativo para comportar a sede do governo, né? Então, essa autonomia, de certa forma, era necessária para esses negócios se manterem, né? Do Império Português, que estava estabelecido aqui. Teve um investimento muito grande nessa ação, né? De tornar o Brasil a sede do Império e o Rio a corte, a sede da corte. Mas essa medida dele vai sinalizar à Europa a concordância de Portugal com o Congresso de Viena e os seus termos. Então, o que ele está mostrando? Olha só, isso aqui, que antes era minha colônia, eu não quero que isso se torne independente, né, nessa ideia de emancipação, de liberalismo, né, até que vem com a Revolução Francesa, que o Congresso de Viena é completamente contrário a isso, né? Ela quer manter a monarquia absolutista, eu não quero a independência disso. Isso aqui, na verdade, é um Reino Unido a Portugal. Mudei o status. Então, assim, eu vou voltar para Portugal, mas eu vou ficar aqui só mais um pouquinho. Entende? Então, tem uma mensagem que ele passa ao Congresso de Viena falando que não, estou de acordo com todos esses ideais, isso aqui é um Reino Unido. E para sinalizar o Congresso de Viena que Dom João está com o Congresso de Viena, ele vai promover o casamento de Dom Pedro, né, o herdeiro do trono português, com a Dona Maria Leopoldina,
que era uma princesa austríaca da família Habsburgo, né? E a família Habsburgo vai ser, assim, a Áustria vai ser a sede do Congresso de Viena. Então, assim, o cerne do Congresso de Viena. Então, ele está mandando uma mensagem de aliança com os ideais do Congresso, certo? Claro, quando o Dom João faz isso, eleva a categoria do Brasil, o status do Brasil, isso vai gerar um descontentamento dos portugueses, que já estavam bolados da transferência da corte para cá, já estavam bolados com a abertura dos portos às nações amigas, com o fim do pacto colonial, né? E agora vão ficar descontentes com essa elevação do status do Brasil. Tá bom, gente? Opa. Muito bem. Dona Maria morre, e aí Dom João vai ser coroado rei. Ele estava como regente. Mas antes da coroação, ocorre a Revolução Pernambucana, em 1817. A Revolução Pernambucana, ela vai ter um caráter emancipatório, vai buscar se emancipar Pernambuco de Portugal. Qual é o contexto? Você tem uma recessão generalizada em Pernambuco. Por quê? Porque o preço do açúcar e do algodão estão em baixa no mercado internacional e você tem uma alta no preço dos escravizados necessários ou muito utilizados, como vocês sabem, na lavoura, tá? Junto a isso, o que vai gerar um descontentamento maior e uma revolta dessa população vai ser a seca no Nordeste. Essa seca vai fazer com que a lavoura, que já era insuficiente para essa população, seja destruída. Então, assim, a subsistência da população vai ficar bem precária e vai haver carestia, vai haver fome. Outro fator que vai gerar revolta dessa população, todo esse aparato administrativo, todo esse embelezamento da cidade, todas essas instituições que são criadas, elas são criadas com grana e a partir dos impostos que são cobrados à população no Brasil. Então, esses impostos decretados pela coroa também vão gerar revolta. Então, essa insurreição que acontece, ela vai unir diferentes setores sociais. Então, comerciantes, grandes proprietários, membros do clero, militares, juízes, artesãos e uma camada de homens livres vai conferir a essa insurreição um perfil radical e popular. Então, eles eram informados pelos ideais liberais da Revolução Francesa, né? Eles estavam sendo impactados pela independência dos Estados Unidos, então, e também pelos valores democráticos, não, republicanos, tá bom, gente? E aí, em 6 de março de 1817, os revolucionários vão tomar Recife e vão implantar um governo provisório com características republicanas. Esse governo provisório ele vai funcionar durante 70 dias e vai estabelecer a igualdade de direitos e a tolerância religiosa. Lembrem-se que não havia tolerância religiosa, a liberdade de culto era só para os ingleses. Mas não vai tocar no problema da escravidão. Então, assim, eram liberais até a página 2. Porque, assim, não vão discutir a questão da emancipação dos escravizados. Certo? Vocês veem, essa insurreição, ela agrega pessoas de diferentes grupos sociais. Essas pessoas de diferentes grupos sociais, elas vão ter, muitas das vezes, interesses diferentes e muitas vezes conflitantes. Então, vocês imaginem, num governo provisório, ter um fazendeiro do lado de um escravizado, um ex-escravo, né? Um homem livre que tinha sido escravizado. Então, essas divisões internas vão dificultar a manutenção da insurreição, ao mesmo tempo que
Dom João vem com tudo, reprime grandemente essa insurreição. Então, esses dois fatores, divisões internas e a forte repressão de Dom João, vão fazer com que a Revolução Pernambucana fracasse. Tá? E tal qual aconteceu na Inconfidência Mineira, algumas pessoas vão ser levadas para a praça pública, vão ser esquartejadas, né, para servir de exemplo. Mas essa Revolução Pernambucana, ela queria realmente a emancipação, né, dessa região em relação a Portugal, tinha esses ideais republicanos, né, e liberais. Liberais até a página 2, porque, como eu falei, mantinha-se a escravidão. Tá bom, gente? Então, essa aula foi para a gente mostrar esse processo de autonomia que vai sendo criado do Brasil em relação a Portugal, tá bom, gente? E de que forma foi se dando o descontentamento dos portugueses em relação ao governo português. Beleza, gente? Aí na próxima aula a gente vai falar de outro desencadeamento desse processo que começa com a transferência da corte para o Brasil, que em última instância vai ser independente, que vai gerar, em última instância, a independência do Brasil. Show? Muito bem, meus amores. Então, para vocês estudarem um pouco mais, vocês podem ler o módulo 2 da apostila, tá? Da página 117 a 122. Deixei exercício para vocês. Qualquer dúvida, vocês me falem. E eu coloquei para vocês, gente, como eu falei para vocês, Dom João funda a imprensa régia aqui, né? E o primeiro periódico que vai ser impresso por essa imprensa régia vai ser a Gazeta do Rio de Janeiro. E vai começar a ser lançado, vai ser lançado em 1808 já. Como eu falei, ele vai comunicar os atos do governo e os acontecimentos na Europa. Eu deixei para vocês o link porque todo esse periódico, assim, as suas edições, estão na hemeroteca da Biblioteca Nacional. Se vocês quiserem ver, tiverem curiosidade para saber o que estava circulando na época, eu deixei o link para vocês, tá bom? É isso, meus queridos. Então, façam os exercícios. Qualquer dúvida, eu tô no chat, beleza? Um beijo.